Lucas capítulo 6, verso 6. O homem da mão ressequida. Eu espero que você esteja bem, com saúde e com paz, e que Deus possa falar ao teu coração nesta noite mais uma vez. Lucas 6, verso 6 diz assim: Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, atrofiada. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te, vem para o meio. E levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Senhor, nós pedimos a tua inspiração nessa noite, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A gente encontra aqui na sinagoga, no lugar onde foram ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus, dois grupos. E a gente vê isso sempre, pessoas que vão para determinados lugares com propósitos diferentes. Um homem da mão atrofiada, ressequida, ouvindo a palavra, recebendo os ensinamentos da Torá, e também escribas e fariseus que estavam ali, atentos, não à apresentação do texto, ou à informação, ou à edificação, através da palavra, dos ensinamentos de Jesus, mas à procura de alguma coisa para o acusar ao Senhor. Jesus tem atitudes diferentes com cada grupo. Com o homem da mão atrofiada, foi de compaixão, foi de sensibilidade, foi de sentir a dor, foi de ver o constrangimento desse homem em viver ali, quieto, num canto qualquer, sem muita expressão, sem poder viver a sua vida de forma autêntica. Sim, Jesus se compadeceu daquele que sofria, daquele que era marginalizado pela fé, pela sinagoga, pela religiosidade local, aquele que não tinha possibilidade não sentia do local, não tinha pertencimento, porque era um excluído por ser um enfermo, um paralítico. Mas Jesus ficou indignado com escribas e fariseus. Então, grupos diferentes, mas que o comportamento do Senhor também se revela diferente, de compaixão com aquele que sofre, mas de indignação com aqueles que estavam ali para o acusar. As reações de Jesus são diferentes, mas é distinta também o que acontece com cada grupo. O homem doente, o homem paralítico, o homem da mão atrofiada, o homem aleijado, o homem enfermo sai curado. Mas os escribas e fariseus saem ainda mais endurecidos, porque não compactuavam, porque não admitiam que a graça de Deus fosse revelada através de Jesus sobre aquele homem. A gente precisa pensar então no nosso comportamento e no nosso comprometimento e no nosso tempo, até falei disso semana passada, no nosso tempo que passamos nessa fase da edificação, ouvindo a palavra de Deus e que estamos buscando, e qual é o nosso propósito? Qual é o tempo dedicado, qual a nossa motivação? Buscar socorro de Deus, ouvir a palavra de Deus, ou ficar levantando os nossos questionamentos, as nossas condenações sobre as pessoas?
O que o Senhor deseja sempre em que Ele está no local e a sua palavra é anunciada, Ele está sempre envolto, determinado a restaurar vidas, a levar esperança a cada um, aqueles que o buscam. São lições que nós pegamos esse texto para levarmos a nossa vida para os conflitos mais íntimos, para encontrar cura para a nossa alma, cura para os nossos familiares, cura para a nossa vida. Jesus, vendo o comportamento desses homens e ali achando-se um homem com a mão direita ressequida, atrofiada, esse homem não tinha capacidade de trabalhar, esse homem vivia excluído, e ali estavam escribas e fariseus observando se Jesus iria realizar uma cura no sábado para condená-lo. Não era para se animar ou festejar com aquele que seria restaurado. Eles estavam observando Jesus para condenar o bem que ele ia fazer. As pessoas, se é feita uma bondade, se é um gesto de generosidade, a gente não pode ficar na acusação, na condenação. E quantas vezes fazemos isso? É um ato de bondade, é um gesto de generosidade, nós queremos julgar o porquê, porque fulano fez aquilo, porque está acontecendo. Não, a gente precisa, isso é um comportamento de escriba, de fariseu, a gente precisa agradecer a Deus e ficar entusiasmado quando gestos de bondade acontecem em nosso meio. Jesus está vendo aquele homem e Jesus sabe que escribas e fariseus estão ali para condená-lo pela bondade, pela generosidade, pela forma como vai restaurar a dignidade de um homem que está excluído. Jesus diz a ele, olhando e conhecendo os pensamentos de escribas e fariseus, sabendo que estavam ali para condená-lo e que onde Jesus estava, e ele estava presente na sinagoga para ensinar, para falar a palavra de Deus, para proclamar a esperança a corações despedaçados. Sabendo Jesus que escribas e fariseus queriam ali pegá-lo, armar uma cilada, para falar mal, para condená-lo, Jesus é muito estratégico na sua ação, e Jesus ele se dirige ao homem que vivia num canto qualquer, que provavelmente não frequentava liderança ou a cadeira de liderança da sinagoga, mas um homem que ia sedento para ouvir a palavra de Deus e ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus então se dirige para ele. É como ele faz com todas as pessoas que estão carentes, ansiosas, precisando de uma resposta. O Senhor se dirige a esses. Jesus tem compaixão com aqueles que sofrem e está sempre dirigindo a palavra a esses e dando a eles a possibilidade de se reerguerem. Jesus se dirige a esse homem para que ele assuma publicamente a sua condição, para que ele não se envergonhe daquilo que ele é, para que ele não se envergonhe daquilo que ele está atravessando, mas que ele possa assumir publicamente a sua condição e entender que quando assumimos publicamente a nossa condição, ou quando assumimos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos tropeços, aí está a possibilidade de cura. Jesus olha para ele, se dirige a ele e diz: levanta-te. Esse homem tinha um problema grave, esse homem estava com a saúde debilitada, esse homem tinha a mão direita ressecada, e ele com certeza não conseguiria disfarçar o seu constrangimento. Esse homem vivia se escondendo da multidão, ou quem sabe esse homem vivia com a sua mão atrofiada, escondida por cima da sua estola. Sentia-se rejeitado, sentia-se excluído. Esse homem com certeza vivia cabisbaixo, esse homem enfiava-se no meio do povo para se esconder no anonimato. Esse homem frequentava a sinagoga, mas ficava no canto ou distante do círculo íntimo dos escribas e fariseus. Estava ali para ouvir, mas aquele dia Jesus olhou para ele e falou: levanta-te. Quantas vezes nós estamos nesse círculo nosso de fuga? Quantas vezes vivemos nesse círculo de esconderijos, ficando num canto qualquer, no anonimato, para não ser notado? E é justamente nesses momentos que a vida vem, e talvez seja o Senhor nos dizendo: rompa com esse ciclo de fuga e levanta-te.
Levanta-te e rompa com esses embaraços, rompa com aquilo que tenta te aprisionar, que tenta fazer de você uma pessoa covarde. É hora de reconhecer as necessidades e declarar-se publicamente. Não se envergonhe de si mesmo, não se envergonhe do que você está atravessando, porque o primeiro passo para a cura é o reconhecimento de um problema, é levantar-se, é assumir essa condição e crer que se você se levantou e se o Senhor te chamou, é porque Ele já está provocando e promovendo restauração. Assumir isso, levantar-se, parar com essa fuga, com esse sentimento de covardia, e encarar a sua realidade como ela é, ver a sua vida, saber os dramas que você está enfrentando, e assim, vencendo os seus complexos. E o Senhor Jesus dirige-se a esse homem e diz: levanta-te e vem para o meio. Imagine um homem 30, 15, 10, 5, 6 meses, vivendo escondido, vivendo com medo de se revelar, que tinha uma mão atrofiada e talvez não pudesse nem frequentar a sinagoga, porque era um paralítico, era um doente, que deveria ficar do lado de fora. Que constrangimento! Jesus olha para ele e fala: levanta-te e vem para o meio. Como é difícil para alguém viver ou conviver com um defeito físico. E como deveria ser difícil para alguém conviver com um defeito físico naquela época, que nem acesso ao lugar religioso tinha. Como deveria ser difícil e constrangedor viver pensando que tem um problema de saúde, é uma maldição divina. Algo que fora sempre condenado por Jesus. Se tinha limites físicos, é porque Jesus, é porque Deus, está pedindo conta. Se tem um problema de saúde, é porque é um amaldiçoado, porque cometeu algum pecado, porque eles viviam nessa teologia doente, desse binômio de pecado, maldição, dessa retribuição. Enquanto que Jesus rompeu com isso e mostra para nós que não existe, que o Deus que ele serve, o Deus que ele está anunciando, não tem esse tipo de comportamento. Este homem sofre, esse homem vivia angustiado, esse homem tinha um problema físico, e esse homem, por ter um problema físico, precisava de Deus e precisava de uma religião que o restaurasse com boas novas, com esperança. E esse homem não conseguia disfarçar o seu constrangimento. Vivia se escondendo da multidão, vivia se escondendo dentro da sinagoga para não ser notado e ser excluído. Se estava num canto qualquer, porque se sentia rejeitado, cabisbaixo. E é nesse dia que o Senhor rompe com esse ciclo de fuga, faz ele romper com esses embaraços, para que reconheça as suas necessidades e declare-se que precisa de restauração. Levanta-te. O Senhor fala com você nessa noite. Levanta-te, vem para o meio. Você é amado por Deus, você é amado pelo Senhor. Pare de se sentir condenado, acusado, porque aquilo que vão falar da sua vida, porque Deus te ama. Vem para o meio. Deve ser difícil conviver com defeito físico? Sim, é muito difícil. E esse homem vivia envergonhado. Esse homem provavelmente tinha traumas que não foram curados. Esse homem ouviu e ouviu inúmeras vezes textos tirados do contexto, condenando aquele homem porque estava sendo amaldiçoado por causa de um problema físico. E isso foi criando nele uma autoimagem distorcida, que não é aquela condizente com a que Jesus veio anunciar. Para os padrões religiosos da época não havia espaço para ele. E é justamente esse, que os padrões religiosos não davam espaço para ele,
E é justamente esse que a religião acusava de ser o maldito, é justamente esse que Jesus dá uma voz de comando para que ele se levante, para que ele venha para o meio, porque ele se compadece de cada um de nós, porque Jesus se compadeceu daquele homem e se compadece de você que sofre. E antes de curar, porque seria muito fácil dizer para a multidão, para os que estavam na sinagoga, tem um homem aqui com a mão ressequida e eu vou curá-lo. Mas antes de curar, Jesus fez com que ele se levantasse, com que ele caminhasse, com que ele recuperasse a sua dignidade e viesse para o meio. E antes de curá-lo, Jesus o encorajou na sua condição, para que ele se sinta amado da maneira como ele é, para depois sim ser curado. Muitas pessoas que sofrem por algum problema, porque se sentem diminuídas, porque se sentem desprezadas, porque se sentem envergonhadas por conta de um drama, de humilhação. Nós nunca vamos resolver isso fugindo, se acovardando, entrando numa caverna. Nós vamos reagir, nós vamos vencer quando nós nos levantamos, quando nos erguemos pela palavra de Jesus, quando ouvimos a palavra de Jesus. Você pode ter se levantado inúmeras vezes, voltou, as coisas não aconteceram, pode ter sido um pouco de teimosia, seu erguer-se, cair-se, mas agora é um levantar-se diferente, é um levantar-se pela voz de Jesus, que diz com encorajamento, te empoderando, para que você se levante desse tempo, dessa dificuldade que você está enfrentando e assuma a sua realidade, porque Ele está pronto para te ajudar. Solução nunca estará no ocultamento, mas no enfrentamento do problema. Jesus olhou para ele e falou: levanta-te, vem para o meio. Ele levantou-se, foi e ficou de pé. Aí Jesus disse: o que vos parece? Dê o julgamento de vocês. Engraçado é que Jesus não falou: eu te curo, como ele falou em alguns momentos. Mas ele faz esse homem reconhecer a sua dignidade por conta dele mesmo. Olhar para dentro de si. Levanta-te e vem para o meio, você é amado por Deus. Não seja aquilo que a religião tenta fazer você ser. Um excluído, um amaldiçoado, porque você não é. Jesus deu a esse homem dignidade. É sempre nesse tratamento pedagógico de Jesus. A cura acontece desse jeito, é sempre nesse sinal. Primeiro ele recupera a dignidade das pessoas, primeiro ele dá significado às existências, para depois realizar a cura. Que às vezes você quer ser curado, mas não enfrentou, não passou por esse processo de restauração paulatina que precisa acontecer. Levanta-te, vem para o meio. Você que fica no canto, excluído, porque te falaram isso, porque você é aquilo, porque te condenaram desse jeito, porque te maltrataram, porque falaram isso, porque oraram desse jeito, levanta-te. Deus te ama. Vem para o meio. Assuma a sua condição. Isso é processo de cura, é um processo pedagógico que Jesus está realizando. Levanta-te e vem para o meio. E aí Jesus pergunta àqueles que queriam acusá-lo: o que te parece? O que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? O que vos parece? A vida é menos importante que a lei? O texto bíblico para vocês é mais importante que uma vida? Para o Senhor Jesus nunca foi. Se você acha que era, para Jesus nunca foi. Porque diante de uma mulher que ia ser apedrejada, pega em adultério, o que diz o texto? Apedrejamento. E eu vos digo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque a vida, ela é norma suprema estabelecida por Jesus, porque a vida tem prioridade, e a vida coloca de lado doutrinas, dogmas, a dignidade da pessoa, de qualquer pessoa, está acima de qualquer instituição ou instituto religioso, de qualquer. A vida é norma suprema. O que vos parece?
É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, curar uma pessoa, salvar a vida ou deixá-la perecer. Jogou a responsabilidade para eles. Vocês que valorizam mais a instituição religiosa do que uma vida, vocês que estão mais preocupados com a placa da igreja do que com uma vida, o Senhor tem prioridade com vidas que se perdem. E Ele coloca lá de lado sempre o meu ministério, a minha bandeira está muito depois na prioridade de Deus do que uma vida que se perde. E é assim que precisamos viver como igreja, dar dignidade às pessoas. Ouvia relato de uma pessoa que pedia que a igreja nunca saísse daqui da rua, porque a igreja, a presença desta igreja aqui fazia bem para eles, que têm as suas funções aqui na Rua do Catete e nem frequentam a igreja. É isso que a gente precisa transmitir ao mundo. Ser esse sal e essa luz. Mostrar que a vida de uma pessoa vale mais do que milhares de instituições, de dogmas religiosos. O mais interessante do texto é que Jesus não disse para eles: eu vou curá-lo. Porque o fato de Jesus ajudar esse homem a recuperar a sua dignidade fez com que ele mesmo assumisse a sua vida e a cura acontecesse. Então não podem acusar Jesus de ter curado, porque Jesus fitou os olhos ao redor e disse ao homem: estende a mão. Jesus não disse: em meu nome eu te curo, estende a mão. Olha como a cura acontece, meu irmão, olha como a cura vai se desenvolvendo. É como um exercício. Você não conseguia caminhar 1 quilômetro, começou a caminhar 100 metros. No dia seguinte você já percebeu que conseguiu caminhar 200. Na semana seguinte você já percebeu que está caminhando 800 metros. No mês depois você já percebeu que está caminhando 1,5 km. É um exercício. E a gente vai identificando, vai se fortalecendo. E Deus está aí presente nesse processo. E Deus está agindo mediante todas as coisas. Jesus olhou para os seus acusadores e perguntou: o que vos parece? Fitou os olhos a eles, todos eles, e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Exercite-se. Se a gente melhora exercitando-se fisicamente, se a gente melhora a leitura lendo, se a gente melhora em tudo, aperfeiçoando e se exercitando, a gente melhora também exercitando a nossa fé, aperfeiçoando-a, conhecendo os atalhos saudáveis, hein? Jesus olhou para aquele homem e falou: estende a mão. Você já se levantou, você já caminhou até o centro, só falta uma fase agora, a última: estende a mão. Jesus não determinou, Jesus realizou um processo de restauração paulatino. E se você está nesse processo, acredite que Deus te conduzirá até o final. E você vai ver as transformações que hão de acontecer. Não rejeite. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Levanta-te. Assuma publicamente a sua vida. Recupere a tua dignidade. És amado pelo Senhor. E estenda a mão. Na Bíblia, a mão tem sempre um processo, uma ideia de realização. Enquanto os pés, para a Bíblia, tem o sentido de posse.
A mão é realização. E a gente precisa exercitar. A gente precisa estender a mão para que as coisas aconteçam. Aquele homem não tinha capacidade de estender a mão por meio de um comando do cérebro, porque ele tinha a mão atrofiada, mas ele estendeu a mão por meio da fé, pela palavra de Jesus. Bastou o Senhor falar, estenda a sua mão, e por vezes não conseguimos ou não conseguiremos realizar alguma coisa por um comando físico, mas sim, nós vamos realizar pela fé no nome de Jesus. Por isso, abra-te completamente a esse relacionamento com Deus, levanta-te, recupere a tua dignidade, vem para o meio, vença seus complexos, encare a tua realidade como ela é e estenda a sua mão. Um dia você vai estender e vai acontecer na mesma hora, mas por vezes precisaremos estender a mão 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, mas estenda a sua mão, porque quando Jesus dá uma ordem, é Ele quem concede a capacidade para que ela possa ser efetuada. Pedro lançou as redes em nome de Jesus. O paralítico de Betesda, pela palavra de Jesus, pôs em pé. A fé obedece. O homem da mão estendida, o homem da mão ressequida, o homem estendeu a sua mão e ela foi restaurada imediatamente. Jesus não mudou. E ele continua aqui. Porque não há problema insolúvel, não há causa perdida, como a gente fala. Há sim caminhos para a cura que nós precisamos compreender, meios que Deus está tratando para que possamos ser restaurados. E a fé é justamente para isso, é para esses momentos difíceis. A fé é para o momento que vem a superar a nossa capacidade de resistência. Jesus conhecia as necessidades daquele homem, conhece as tuas necessidades. O foco dessa mensagem é este: levanta-te, assuma-te, não se envergonhe, vem para o meio, vença seus complexos e exercite a tua fé, insista, ouça a palavra de Jesus e acredite, Ele está contigo. Eu quero orar com vocês, eu quero pedir a Deus que fale ao teu coração nessa noite, eu quero pedir a Deus que te ajude, se você vive nessa vida de pensamentos de acusação, que sofreu maldição, isso não vale para a tua vida. Sobre tua vida não vale encantamento. Você não temerá seta que voe de dia, mortandade que assole ao meio-dia. Como diz o salmista, isso não chega. Se esse homem vivia acusado pela religião, Jesus tratou de mostrar que a estes Deus tem um amor especial. Levante-te, levanta-te. Não viva a vida num canto qualquer, cabisbaixo, mas é hora de se reerguer. É hora de vir para o meio e é hora de exercitar a fé. Um Deus que te chamou até aqui, que recuperou a tua dignidade, é o mesmo Deus que te diz: estende a tua mão. Esse homem estendeu a sua mão, ele assim o fez e a mão foi restaurada. Recorrentemente ouvimos isso: estenda a sua mão. Hoje você está ouvindo: estenda a sua mão. Todo dia a gente ouve isso. Difícil mesmo é crer e estendê-la. Difícil mesmo é acreditar que Ele me chamou. Ele olhou para mim quando todos me condenavam. Ele olhou para a minha vida quando todos me acusavam. Ele olhou para a minha história. Ele viu o drama que eu estava vivendo. Ele viu como me acusaram de coisas que eu não quero, que eu não sou. Ele me disse: levanta-te. Aquele que te disse: levanta-te, aquele que te chamou, vem para o meio, você é amado por Deus, é o mesmo que te diz: estende a tua mão. Creia e estenda. Creia na palavra de Jesus e siga. Recupere a tua dignidade, porque o Senhor te ama
profundamente. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque não temos para onde ir. Só o Senhor tem palavras para tocar a nossa vida, para mudar a nossa história. E nós não aceitamos nenhum tipo de culpa, de acusação, de fardos pesados que as pessoas, que a religião, que uma igreja tenta impor sobre mim. Não aceito, não aceitamos. Porque somos amados pelo Senhor. Porque o Senhor nota quando somos ou quando estamos amedrontados, afugentados, traumatizados. É o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos diz: levanta-te, vem para o meio e estende a tua mão. Que possamos ouvir esta palavra nessa noite, crer e estendê-la, e acreditar que as coisas vão de acontecer, as coisas vão se tornar realidade, e que essa palavra se cumpra em nossas vidas. E que quando vier esse temor ou esse terror e a gente começar a ficar no canto, decepcionados, desanimados, que a gente possa se recordar dessa palavra, se levantar, vir para o meio, assumir a nossa vida, vencer os nossos complexos e começar a agir. Porque esse homem, Senhor, como nós, vamos seguindo a tua orientação, vamos seguindo a tua ordem, mas chega um momento que a gente precisa agir e estender a nossa mão, em nome de Jesus. Amém. Pegue os exemplos desse homem. Ele foi sendo conduzido pela palavra de Jesus: levanta-te. Um passo, levanta-te. Segundo passo, vem para o meio. Agora o terceiro é a tua vez, estende a mão. E assim que Deus vai fazendo com cada um de nós. Quando estamos no chão, derrotados, é Ele que nos ergue. Levanta-te. Vem para o meio. Mas agora chegou a tua vez, estende a mão. Estenda e acredite. As coisas vão se tornar realidade. Eu quero te dizer isso, acredite. Ouça e acredite. Chegou a tua hora, estende a tua mão e você verá como esse homem, e percebeu que a sua mão estava restaurada. Em nome de Jesus. Amém.